Afinal, o que é a farinha de trigo faz no nosso organismo, a farinha de trigo atual? Atual porquê? Precisamente por isto que eu te vou explicar. Então, o trigo tem sido hibridizado ao longo dos tempos e o que acontece é que hoje em dia ele tem 42 cromossomas, quando antigamente, na sua forma silvestre, ele tinha apenas 14 cromossomas. E tu estás-me a perguntar, ok, mas que diferença é que isso faz para a minha saúde, ele ter 14 cromossomas ou ter 42 cromossomas? A verdade é que faz muita diferença para a tua, para a minha e para a saúde de todos nós. Porque esta hibridização do trigo ao longo dos anos fez com que este cereal, que não era assim tão mau e tão problemático, começasse a ser. Então, o que é que acontece? É que este cereal que tinha 14 cromossomas era um cereal que tinha algum amido, sim, porque os cereais são amido, mas tinha muito menos amido do que o cereal que tem hoje em dia. Para além de ter muito amido, também tem muito mais glúten do que tinha o cereal silvestre, o trigo silvestre. Então, o trigo hoje em dia tem uma concentração muito mais elevada e qualidade diferente de glúten do que tinha o cereal silvestre. Então, a farinha de trigo, hoje em dia, com aqueles 42 cromossomas, o glúten foi modificado e as moléculas desse glúten tornaram-se mais complexas, de forma a que é muito mais difícil para o nosso organismo digerir essa qualidade diferente de glúten do que era no cereal silvestre. Portanto, a qualidade do glúten ficou diferente. É mais difícil para nós digerirmos o glúten do trigo atual. Para além disso, para além de ser um glúten diferente e mais agressivo que nós não conseguimos digerir tão bem, o que acontece é que há uma maior concentração de glúten no trigo atual, o que faz com que exista uma maior propensão para inflamação que começa no nosso intestino devido a este cereal. E o problema é que ele está presente em muitas coisas, não é só no pão, já vou falar disso a seguir. Para além disso, lembras-te de eu ter falado que o trigo também, o trigo atual também tem muito mais amido do que o trigo silvestre. Então qual é que é o problema? É que hoje em dia o trigo atual tem uma amilopectina, que é a amilopectina A, que está muito presente em muito maior quantidade neste trigo modificado e atual, que faz com que tenha um índice glicémico muito maior do que o açúcar. Ou seja, quando tu comes a farinha de trigo, o açúcar no teu sangue eleva-se muito mais rapidamente do que propriamente quando tu comes açúcar, devido a esta maior concentração de açúcar e amilopectina A no trigo. Então, esta substância faz com que haja mais picos de glicémia, o pâncreas precisa de produzir muito mais insulina, as nossas células tornam-se muito mais insulinoresistentes e isso vai fazer com que haja maior quantidade de gordura no fígado, o fígado gordo, as artérias também ficam ali com a arteriosclerose. Então, é muito importante tu perceberes tudo isto tem a ver aqui também em parte com o consumo deste cereal que é muito rico em amido. E se calhar tu nunca viste nenhum vídeo meu e estás-me a perguntar assim, mas eu não estou a perceber nada do que é que são picos de glicose. Então, picos de glicose é quando tu consomes alguma coisa que te vai provocar um aumento de mais do que 30 mg por decilitro de açúcar no sangue, para além da tua linha basal. Isso tem como consequência não só uma subida muito elevada e muito rápida de açúcar no sangue, como também, logo de seguida, o nosso organismo não quer, porque o açúcar elevado no sangue provoca uma série de danos e inflamação no nosso organismo, não quer que o açúcar fique elevado daquela forma, então o que acontece é que o nosso organismo vai produzir insulina de forma a nós armazenarmos aquele açúcar. E o que acontece é que essa produção descontrolada de insulina vai fazer o que nós chamamos aqui de uma quebra de glicemia, de uma hipoglicemia reativa. Logo, essa hipoglicemia reativa, que é quando o açúcar depois acaba por descer, ele elevou-se muito para além da linha basal e depois ele vai descer
muito para além da linha basal, e o que vai acontecer é que vai acontecer uma vontade incontrolável de comer. Muitas pessoas têm vontade incontrolável de comer doces, algumas pessoas incontrolável de comer hidratos de carbono, pode não ser doces, pode ser pão, ok? Ou tostas, ou qualquer coisa assim do género. Dores de cabeça frequentes. Isto é o que acontece quando nós temos a hipoglicemia reativa. Uma vontade incontrolável de comer. Eu costumo dizer que eu saio da frente que eu tenho de comer, não posso pensar, não posso fazer mais nada, tenho é de ir comer. Dores de cabeça frequentes, tremores, a pessoa parece que por dentro não está a tremer, por fora não está a tremer, mas por dentro está ali muito ansiosa por ir comer e sente que aquilo tem a ver com o facto de não precisar de comer. Irritabilidade, aliás, a depressão está ligada muito aqui à inflamação, fraqueza e até algumas pessoas têm sensação de desmaio. Para além disso, estes picos de glicose vão fazer com que tu armazenes gordura muito mais rapidamente e com que fiques com fome muito mais rapidamente. Então o nosso organismo transforma-se naquilo que eu chamo um organismo acumulador de gordura esfomeado, que é aquilo que a maior parte das pessoas transformou o seu corpo sem se aperceber.